Bem-vindos, pessoal. Nós estamos aguardando o pessoal entrar na sala, mais 2 minutinhos, e aí a gente começa a nossa live de hoje. Já vi o Dalmaso aqui, o Wilton, Silvio Filho. Obrigado, pessoal, pela presença, pela participação. A Rosana do Secov também. Pedro Ricardo, bom dia, boa tarde, Pedro. Pessoal que está chegando na sala, só mais uns minutinhos para a gente esperar mais o pessoal entrar e aí a gente já dá início à nossa live de hoje, ok? Pessoal que está entrando, só mais um pouquinho. A gente vai esperar aumentar um pouquinho as participações, mais uns minutinhos, já damos início aí ao nossa live de hoje com um assunto super importante, que vai ajudar todos aí de acordo com o meu amigo Fred, a aumentar as suas vendas e ganhar mais dinheiro. Vamos descobrir com o Fred como é que a gente faz isso, conhecendo melhor a matéria que ele é doutor. Bom, já temos 5 minutinhos aí, passados das 16. Eu acho que a gente já pode começar. Enquanto o pessoal vai entrando, a gente já pode dar o start aí e eu posso iniciar as apresentações. Hoje nós vamos mudar um pouquinho o ritmo. Não vai ter a apresentação do termômetro. O Cláudio Permolin teve um probleminha, não vai poder participar. Nós vamos ter o Renato da Banib, que já o Ricardo apresenta ele para falar um pouquinho das novidades, e ele é um parceirão da rede também. E, na sequência, eu apresento o Fred Angel, que vai trazer para a gente o tema ligado aí ao georreferenciamento. Então, Ricardo, bola tua aí, vamos começar para poder cumprir o horário aí até as 17 a gente conseguir encerrar. O esquema da live, para quem já participou, é o mesmo, ou seja, as perguntas vão sendo feitas no chat ou no Q&A ali, eu e o Ricardo no final vamos agrupando, filtrando e fazemos depois as perguntas para o Fred, tá ok? Bola tua aí, Ricardo. Obrigado, Nelson. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Olá, Fred. Olá, Renato. Vamos para mais uma live. Eu queria só apresentar para vocês, antes de chamar o Renato, esse novo formato que a gente vai fazer das lives. A partir de agora, as nossas lives, no começo de cada live, a gente vai trazer uma empresa que possa ser relevante para as imobiliárias e para corretores, que tenham algum serviço que seja relevante, que seja diferenciado. A gente está sempre aqui olhando o mercado, fazendo uma curadoria dos serviços e das empresas que prestam e que ajudam as imobiliárias. E a gente vai começar agora com o Renato, da Bamib. A gente, em cada live, vai trazer uma empresa que vai se apresentar. Ela vai fazer um pitch. O pessoal chama de pitch na startup, né? Aquela apresentação breve da empresa
para que vocês entendam o que essa empresa pode ajudar vocês. Aqui a gente, antes de começar a live, a gente brincou que o Renato ia ter 5 segundos, né, para apresentar. E no mundo das startups, nos startupes, né, existe um chamado pitch elevador, né, que é uma versão reduzida do pitch. O pitch é 2 minutos, 5 minutos. Um pitch elevador é aquele que você tem chance de convencer o cara numa viagem de elevador, né? E aí o Renato brincou que porra, essa viagem, esse prédio tem só 2 andares, né, meu? 5 segundos vai ser difícil eu apresentar alguma coisa. Então eu já quero apresentar o Renato da Banib, além de amigo, foi um dos primeiros aí a ter essa sacada e ter uma empresa consolidada de tour virtual que ajuda muito as imobiliárias a deixar o imóvel mais atrativo e, sobretudo, em época de pandemia, que as pessoas não querem mais visitar imóvel que não possa servi-lo. Então, acaba sendo mandatório que a pessoa tenha boas fotos, vídeos e tour virtual para que a pessoa tenha uma escolha mais consciente e uma jornada mais eficiente para escolher um imóvel. Então, eu apresento o Renato, CEO da Banib, ele vai falar 5 minutinhos aqui para a gente da empresa dele. O pitch é seu, Renato. Um abraço, valeu. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Nelson, pelo convite. Boa tarde a todos. Como o Ricardo acabou de falar, dá a possibilidade de apresentar para o cliente imóveis que ele gostaria e excluir imóveis que ele não gostaria. Isso é muito importante. A Banib, como teve a ideia de criação do tour virtual, de uma plataforma onde a gente resolveu dar poder para os corretores e para as imobiliárias criarem seus próprios passeios virtuais, isso foi muito importante. O tour virtual era visto como um tipo de tecnologia muito cara no passado, e era realmente extremamente caro. Para vocês terem uma ideia, em 2016, para se fazer um tour virtual de um imóvel, custava em torno de R$2, R$3.000. Era algo muito caro. Hoje, com a tecnologia e a facilidade, a gente permite que você tenha poder de criar o seu próprio passeio virtual. A nossa principal barreira hoje é realmente o aculturamento dessa tecnologia sendo vista como algo de muito valor. E a pandemia veio para mostrar isso. Antes da pandemia, nós tínhamos 350 imobiliárias usando a plataforma. Pós-pandemia, estamos chegando a 1.000 imobiliárias, 56 construtoras, estamos em 5 países. Então, tudo isso mudou, infelizmente, por conta da pandemia, a visão do tour virtual se tornou uma necessidade e deixou de ser um desejo. O tour virtual vem para ajudar o mercado imobiliário nesse momento, a facilitar a visita virtual. Eu gosto de repetir como ex-corretor de imóveis, que eu já fui nos anos 90, e a gente estava falando agora há pouco, a gente passava as imagens por fax, né? Não tinha celular com foto, não tinha nem internet direito na época. Então, hoje vocês têm uma grande facilidade de apresentação do imóvel. Lembrando, a Banib, a plataforma de tour virtual, ela é um meio de caminho para que vocês alcancem melhores resultados. A ponta é o corretor de imóveis, é ele quem vende, é ele quem fecha negócio, é ele quem aperta a mão. O nosso papel como Banib é facilitar a vida dos corretores de imóvel na visita presencial, né? Levar o cliente no imóvel que ele vai falar assim, poxa, esse imóvel eu já vi com outra imobiliária, ou esse imóvel não era o que eu estava pensando, tem outro para eu ver? O custo de combustível e tempo que se tem hoje é muito grande. Se a gente falar em São Paulo, então, é um absurdo, onde alguns estacionamentos começam com R$12 a hora. Então, eu estou facilitando, estou fazendo com que as imobiliárias criem uma experiência legal para o cliente. Ele não vai sair de Santana para levar um cliente na Bela Cinta para chegar lá e falar, não era isso que eu estava pensando. Esse apartamento eu achei que fosse maior. Então, a qualificação do cliente feita com tour virtual, a melhor experiência do cliente. Eu moro em Sorocaba. O condomínio que eu moro não permite que entrem corretores aos finais de semana. E aí, como é que você mostra esse imóvel? Então, o tour vem para facilitar esse projeto. E a Banib traz uma novidade desde o ano passado, que é a criação de tour virtual feito com as fotos panorâmicas do próprio celular do cliente. Hoje, se ele não quiser comprar uma câmera, ou se não tiver condições de comprar uma, ele já pode criar o tour virtual dele, sim, feito direto com uma câmera 300, com celular, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui rápido, acho que vocês estão vendo esse compartilhamento aqui. Esse tour virtual aqui que eu estou mostrando para vocês foi feito com uma foto panorâmica de um celular. Não foi usada a câmera 360 graus.
Então, eu consigo caminhar por dentro do imóvel. Aqui eu tenho uma geração de lead para as imobiliárias, onde eu, como cliente, gostei e quero mais informações sobre esse imóvel. Eu posso clicar e eu mando para a imobiliária o nome, o meu e-mail e o meu telefone, e já vai o código do imóvel. Eu, Renato, quero mais informações sobre esse imóvel. Alguém pode ligar para mim? E aí o corretor já entra em contato com o cliente. Então, essa é a visualização que eu tenho de um tour virtual feito com um Samsung S7. Nem é um celular tão novo, deve ter uns 6 anos, 7 anos de idade, mais ou menos. A qualidade do celular, ela sempre será superior à câmera 360 graus, tá? Então, você tem uma visualização, eu diria aqui, chutando, uns 92% do ângulo de visão do meu rosto. Eu não tenho acesso 100% ao teto e nem 100% ao chão, mas eu tenho um tour virtual feito com as fotos do meu celular. Essa é a ideia da Banib. Facilitar o processo de criação do tour virtual, sem a necessidade de uma câmera. O custo hoje, para toda a rede Secov, o Nelson sabe, custa centavos por foto hoje de armazenamento dentro da Banib. Nós temos uma equipe de CS que ajuda vocês na criação do tour. Tem o pessoal que vai ligar e falar, olha, o seu tour ficou bom, mas o próximo tenta colocar o tripé um pouquinho mais baixo, aqui estourou um pouco de luz, vamos melhorar isso. Então, vocês não estão sozinhos nessa jornada. Eu sei que implantar uma tecnologia nova não é fácil, mas vocês não estão sozinhos com a Banib. Então, contem com a gente, entrem em contato. A gente tem condições aí bem legais para o pessoal da rede Secov, o Nelson sabe disso. A gente já está mandando um e-mail para a rede para facilitar toda essa comunicação, tá, Nelson? Para falar de valores e tudo mais, mas saibam que vocês são extremamente bem-vindos à Banib e vocês não estão sozinhos nessa implantação de novas tecnologias, tá? Contem com a gente para isso. Não sei se já deu meu tempo ou não, Ricardo, mas era esse o recado que eu queria passar. Já deu tempo, não foi um pitch elevador, mas quebrou o galho, Renato. Obrigado. Passo a palavra para o Nelson, que vai chamar o Fred. Renato, obrigado. Te conheço já há algum tempo, sou parceiro seu lá desde o comecinho, quando você nos procurou na rede, utilizamos o serviço e, de fato, vocês estão de parabéns pela evolução que você tem proporcionado e sendo esse parceirão da rede aí. Obrigado pela parceria. Obrigado, Nelson. Obrigado a todos. Parabéns pelos produtos que você vem trazendo para a gente, cada vez mais simples e mais fáceis de usar. Eu vou chamar meu amigo de longa data aqui, o arquiteto Fred Rangel. Eu vou ler um pedaço do currículo dele, porque senão acaba a live, mas me sinto na obrigação. O Fred, ele é arquiteto e urbanista pela FAO, palestrante e consultor de vários júris aí de arquitetura e urbanismo, Master Imobiliário, FIAB, CELC-100, entre outros. Fundador e atual sócio titular da Uniarc Arquitetura Limitada, que foi fundada em 78. É uma empresa de projeto, planejamento e consultoria, com aproximadamente 5 milhões de metros quadrados projetados e mais de 350 projetos até o presente data aí. É associado ao escritório associado ao Secov, foi membro titular da CTLU, que é a Câmara Técnica de Legislação Urbana, representando aí a FEIComércio de 2006 a 2014. Como associado do Secov, ele é membro da Vice-Presidência de Assuntos Legislativos e Urbanismo Metropolitano. Ou seja, além de amigo, é um profundo conhecedor de tudo isso. Faz uns 2 dias que ele se formou em arquitetura, né, Fred? E tem estudado aí bastante essa legislação nossa. Está parecendo uma lista telefônica para quem tem um pouco de cabelo branco, sabe o que eu estou falando. Para quem não, é um Google impresso, né, Fred? E a bola é sua. Fique à vontade. Obrigado por ter aceito o nosso convite, porque é um tema, de fato, que, obviamente, você não vai esgotá-lo em 40, 45 minutos, mas fica aqui o convite que o pessoal que está participando, se quiser levar adiante o estudo de legislação urbana, se manifeste aí no chat ou via o pessoal da rede, que o Fred pode montar um curso via Universidade Secov para poder detalhar mais todo esse conhecimento. Aí ele conta um pouquinho, ele já dá aulas lá, e etc. Ele pode contar um pouquinho mais para a gente. Obrigado, Fred. O microfone é seu. Ok. Boa tarde a todos. Obrigado à rede, à pessoa do Nelson, pela oportunidade. E, de fato, é um
é um desafio muito grande a gente falar um pouco sobre a legislação, que é hoje tão importante, não quero dizer mais, mas tão importante quanto ao trabalho negocial da corretagem, né? Então, hoje, mais do que nunca, os corretores têm que otimizar o seu tempo, para só com a otimização do tempo, e tempo é dinheiro, é que consegue ter mais sucesso, porque vai conseguir focar mais aqueles cases, os casos em que ele está trabalhando, que ele está prospectando, que tem mais chance de prosperar. Eu preparei uma apresentação que eu vou botar agora na tela, que faz um breve resumo daquilo que eu acho o mais básico que é indispensável no conhecimento dos corretores, para justamente eles terem a sua atividade mais bem sucedida. Nós estamos falando do start, nós não estamos falando da ponta final, nós estamos falando do começo de um processo, quando o corretor está prospectando algum tipo de imóvel para algum tipo de uso, tá certo? Então, eu vou compartilhar agora aqui a tela e que vocês possam... Deixa eu aqui ampliar, porque senão ela vai... Ok? Então, vamos lá. A introdução e o objetivo disso, nesses breves 40 minutos, é que vocês tenham um conhecimento básico do marco regulatório, que, infelizmente, como o Nelson falou, hoje é um cipual de leis. Só para vocês terem uma ideia e poder ilustrar, em papel A4, somente de texto, dá mais de 1 palmo de altura. Então, lógico que vocês... Não é a pretensão aqui explicar tudo para vocês, não tenho a mínima pretensão nesse sentido, e nem que vocês conheçam tudo, mas pelo menos o básico para que a coisa comece bem, né? E o desempenho no dia a dia seja melhor. Então, é fundamental essa triagem que vocês façam desde o começo. E isso, evidentemente, depois vai levar para um maior sucesso na intermediação, enfim, maior sucesso no negócio, né? E é fundamental esse aperfeiçoamento da profissão. Hoje é exigido, não é só a tecnologia. Imaginem só se hoje não tivesse um georreferenciamento ou um sistema de consulta digital para essa enormidade de legislação ou de regramento que eu estava citando, né? Muito bem. Então, eu preparei um pequeno guia que vocês possam ter acesso o mais rápido possível no celular. Quando pintam um case, pintam um terreno, pintam um imóvel, que numa primeira triagem, uma primeira sapeada, vocês já possam dizer, bom, isso aqui vai desejar, eu posso me dedicar mais, eu vou focar mais nesse aqui, ou isso aqui eu não vou nem levar em frente, não vou perder meu tempo, ok? Então, esses pontos estratégicos que eu chamo da legislação, que são os conceitos principais, eles vão poder ajudá-los, tá? E é isso que é o meu objetivo hoje. Então, como eu posso, de uma forma bem resumida, o marco regulatório da cidade de São Paulo, detalhe, o que acontece em São Paulo é mais ou menos repetido em todo o país, ok? Às vezes são cópias até, muitas vezes, precárias, mal feitas ou resumidas demais em outras cidades que usam tudo isso daqui de São Paulo para os outros municípios. E, evidentemente, há muitos casos omissos. Mas vamos lá. Então, nós começamos com o plano diretor, que está tão agora na mídia, todo mundo falando, é a revisão do plano diretor e tal. O plano diretor, ele é regulamentado pelo zoneamento, que é o apelidinho da Lei de Legislação de Parcelamento e Uso do Solo. Depois tem as chamadas leis especiais, que são as operações urbanas. Sem te cortando, você vai projetar alguma coisa? Você vai pôr na tela? Porque não apareceu nada ainda. Daqui a pouco você vai pôr, então. Não aconteceu nada ainda? Não entrou a tua apresentação, por isso que eu te interrompi. Um pouco. Vamos ver. Você tem que selecionar a janelinha lá que estiver ativa, né?
Não foi? Agora sim. Agora você pode aumentar, põe em modo apresentação, que aí dá para ficar maior. Aí. Foi? Agora sim. Pronto. Beleza. Ainda bem que foi agora no comecinho. Então, aquilo que eu estava falando, vocês podem ver aí na tela, né? Os itens do que eu estava ali dizendo, a qualidade das captações. O corretor tem como seu principal instrumento confiabilidade. Isso é o ponto fundamental do corretor. Se ele consegue levar para os seus clientes em potencial, nas suas captações, qualidade, evidentemente que ele vai ser bem atendido, vai ter talvez uma preferência no atendimento e tal. Eu que tenho como maiores clientes justamente os incorporadores, é muito comum os incorporadores sequer atenderem os corretores quando esse corretor não vai preparado. Ele tem que ir hoje bem preparado, né? Então, levar alguma coisa que seja factível, alguma coisa que seja viável. Seja um terreno, seja um imóvel, seja, enfim, o que for, né? Para qualquer uso, né? Vamos lá. Então, eu estava dizendo sobre o acesso à internet, que graças à internet hoje a gente consegue ter um acesso rápido para essa primeira triagem do que eu estou falando, né? Essa apresentação vai ficar disponibilizada, ok? O marco regulatório da cidade, então, ele é composto pelo plano diretor, que está agora sendo revisto, se é que vai conseguir, se é que a gestão municipal vai conseguir revisá-lo em 2021. Então, tem as leis especiais, o Código de Obras, depois os decretos, resoluções, portarias, é uma infinidade de coisas. Não se preocupem em conhecer tudo isso, ok? E ainda tem as interferências das outras leis estaduais e federais. Então, hoje, o que vale hoje? Tem um plano diretor, que é de 2014, que estabelece diretrizes para o desenvolvimento, né, da cidade, né? Tem o zoneamento, que é o que regula justamente o parcelamento e uso do solo. As regrinhas estão no zoneamento. Tem o Código de Obras, que fala especificamente das construções, ok? Vamos lá. Quais seriam os 4 pilares, os 4 conceitos que tem que estar na cabeça, não pode ser menosprezado pelos corretores? Primeiro, uso. O que o cliente pretende com aquele imóvel. Então, hoje, o uso na cidade de ocupação do solo, em todos os imóveis, em todos os locais e terrenos, ele se divide em uso R, residencial, e esse residencial depois pode ser uma casa, pode ter um Hzinho na sua sigla, que vai ser de horizontalizado, ou então um V de verticalizado, ok? E tem o não residencial. Bom, o não residencial é nesse guarda-chuva todas as outras atividades que não estejam as eminentemente e estritamente residenciais, inclusive aquelas que têm vamos dizer, um uso residencial, mas não é. Ela tem exploração comercial, flats, hotel, hostel, pensão. Eu vejo a discussão que tem hoje nessa transformação dos hotéis, que no passado eram objeto de uma legislação específica, de uma lei específica, e que hoje não são mais, quando quiserem transformar isso em residencial. Está nos jornais, está no jornal de hoje. O outro pilar, o outro grande conceito, que é o coeficiente de aproveitamento, que estabelece o potencial da área computável do terreno, construtivo do terreno. E aí a gente tem que tirar, por exemplo, garagem, que não entra nessa conta. A taxa de ocupação, o TO, que define qual é a projeção ou a sombra que a edificação, qualquer que seja ela, vai estabelecer no terreno. E o gabarito, tanto discutido e tão polêmico, que limita a altura da edificação. Veja, esses 4 itens se interdependem. Não adianta você ter um coeficiente altíssimo. Puxa, lá eu tenho um terreno que tem um coeficiente 4. Sim, mas a taxa de ocupação é menor e o gabarito é menor. Então não adianta eu ter 4 vezes. E o uso que eu pretendo não é permitido lá. Então, não adianta. Então, esses 4 itens, tem outros, mas que nós não vamos entrar agora, em detalhe, que eles se interdependem. Então, falando brevemente e rapidamente sobre a cidade de São Paulo, ela está dividida nessas 3 grandes macrozonas, né, que vocês podem ver.
transformação, qualificação e preservação. Está anotado em vermelho, embaixo, as zonas que podem e que merecem o foco, que merecem a dedicação de vocês. Não percam tempo, ou não se percam em pesquisas e consultas em terrenos localizados nas outras zonas, a não ser que seja um caso muito específico, mas não percam tempo. Nós estamos falando das EUs, que são os eixos, as grandes avenidas, as áreas em torno das estações de metrô, etc., onde o coeficiente é 4. Não tem gabarito de altura. Opa, bacana. E os usos, tem muitos usos permitidos. Bacana, legal. Só que a outorga é cara. Muito bem. As outras zonas, então, digamos, as ZM, né, que predominam na cidade, são zonas mistas, elas têm um coeficiente só de 2. Uma taxa de ocupação limitada. A outorga também é cara, mas principalmente tem um gabarito baixo, ou seja, um limite de altura baixo. Então, é de um difícil aproveitamento. E também não tem um estímulo ao uso não residencial. O estímulo é muito pequeno. Então, se eu estiver morando num bairro bom, eu quiser fazer um prédio de escritório do lado da minha casa, porque eu moro ali, ou então a maior parte dos meus funcionários trabalham ali perto, eu vou ao trabalho na distância da caminhada. Isso, infelizmente, é muito difícil na cidade. Tem as zonas de centralidade. As zonas de centralidade, elas se assemelham às zonas mistas, porém, elas têm uma diversidade de usos permitidos um pouco maior e tem um gabarito um pouco maior, vai até 48 metros. Ou seja, dá para fazer 16 andares, enquanto que nas zonas mistas eu só faço 8 ou 9. As ECs é um ponto bem interessante. O terreno, provavelmente, os imóveis, devem custar mais baratos do que nos eixos, porque o potencial é menor. Por outro lado, tem poucas EIs em São Paulo. Desculpe, poucas zonas de centralidade. E as outras zonas que eu destaco são as zonas especiais de interesse social destinadas exclusivamente para habitação de interesse social, habitação de mercado popular, ou seja, Minha Casa Minha Vida ou Casa Verde e Amarela. Ok? Esse é o link para consulta. Eu já nem digito isso. Eu vou direto no Google e coloco Mapa Digital de São Paulo. Eu economizo pelo menos uns 2 cliques aí, tá certo? E essa é a cidade. Vamos lá. Vamos direto para o zoneamento, não vamos entrar na discussão de plano diretor, porque aí é carregado de ideologia e etc, etc. Esses são os mapas em vermelho, destacado aquilo que realmente interessa numa primeira triagem. O mapa, evidentemente, né? O quadro 3, que dá os parâmetros, né? O índice de coeficiente, de taxa de ocupação, de gabarito, etc. E o quadro 4, que são os usos permitidos por zona, e o quadro 4A, que estabelece as subcategorias de uso e grupos de atividade. É uma infinidade, mas isso é o que interessa. O resto é para uma segunda etapa, é quando vocês estiverem em parceria com algum especialista, um arquiteto, já entrando nessa história aí, ou melhor, já é um terceiro passo nesse processo. E vou mostrar para vocês alguns exemplos dos mapas. É uma colcha de retalhos. A gente costuma brincar que isso aí foi dado, pegaram uma planta de São Paulo, deram para uma criança um estojo de 72 cores, da John Faber e tal, para ele brincar. E o zoneamento muda quadra a quadra. Então, é muito comum você ter uma quadra e no outro lado da rua, onde mora o parente do terrenista ou proprietário, e no terreno do outro lado da rua não é possível fazer o que faria no primeiro terreno, e evidentemente uma diferença de preço, e o pessoal leigo fica revoltado com isso, né? Mas não tem jeito. Aí tem, então, todas a legenda de cores. O roteiro simplificado, quando a gente coloca lá no Google mapa digital da cidade de São Paulo, vai abrir uma tela. E essa tela, eu sei que está pequeno, mas isso aqui não é uma receita, quer dizer, é um guia para vocês, mas de jeito nenhum uma receita de bolo. Aí vocês vão, no lado esquerdo, no menu do lado esquerdo, tem uma lente. E nessa lente vai abrir um quadro, e nesse quadro vocês vão colocar o dado do imóvel pesquisado. Ok? O segundo passo,
Aí vocês localizam, coloca lá se é rua, se é avenida, etc, etc. Ou, se vocês têm o número do contribuinte, melhor ainda. E assim vocês vão seguindo e vocês vão chegar no mapa do zoneamento, que vai permitir o que pode ser. Por quê? No menu do lado direito, onde vocês vão ter uma série de informações muito interessante, tudo. Cadastro, quadra fiscal, se tem água, se não tem água, se tem imóvel tombado do lado ou não. E vocês têm lá no menu um dos itens que é a legislação urbana, e aí abre uma outra chavezinha, abre, vocês colocam lá perímetros da zona e vocês vão conseguir chegar na zona. Aqui eu tenho outra camada, eu tenho várias camadas do lado esquerdo. A quadra fiscal, naquele izinho, quarto quadradinho de cima para baixo. Vocês vão poder clicar também. Aqui já tem uma coisa mais detalhada, como vocês podem ver. Do lado direito, o menu está habilitado ali, zoneamento, e aí aparece esse mapa que com o cursor do mouse vocês podem ampliar ou não. E o quadrinho do lado esquerdo, que é aquele da lentezinha que eu estava falando. Está vendo? Subprefeitura, distrito, etc., setor, quadra. Na hora que você abrir ali, clica ali, e se você tiver o número de contribuinte, você vai chegar no lote. Ok? Bem legal. Aí vocês vão para os quadros. Lembre-se que eu estou fazendo... eu falei dos quadros que são importantes vocês olharem numa primeira triagem, ok? E aí vocês veem o quadro 3, que já está dividido por zonas. Aqui tem uma faixinha vermelha na zona mista. E aí vocês vão poder ver a coluna, coeficiente de aproveitamento, taxa de ocupação, etc. Assim por diante. E o que eu posso fazer, que eu uso, é o quadro 4. Aí vocês podem ver aí que conforme a zona, a parte de cima é uso residencial, a parte de baixo é não residencial. E aí essa tabela continua para baixo, e cada quadradinho desse tem lá um sim ou não, sim ou não, sim ou não, para vocês descobrirem o que pode ser feito e o que não pode ser feito. Vejam em detalhe o quadro 4, que é dos usos. Esses NR1, os NRs também tem 1, 2, 3, 4. 4 infraestrutura, não interessa para vocês. 3, indústria, institucional, não vai interessar. NR1, NR2, que variam conforme o porte da edificação, o porte do empreendimento. Vendo, olha só, NR1, 1, comércio e abastecimento no âmbito local com dimensão até 500 metros quadrados. Passou disso, passa a ser NR2. Tem até uma coluna que varia conforme o CNAE da empresa. Muito bem. Eu vou fazer uma série de comentários, para ver se eu consigo ficar dentro do meu tempo, sobre e precauções a serem tomadas nessas prospecções que vocês farão ou estão fazendo, né? O que acontece sobre o uso residencial? São comentários gerais que eu faço porque é importante vocês saberem disso, porque isso tem muita influência na parte negocial, né? Então, por exemplo, eu vou fazer fachada ativa, onde eu posso, mas nem sempre ela é aconselhável. Eu sei que ela é usada como moeda de troca, como permuta para os terrenistas, mas nem sempre é aconselhável comercialmente. Pode desvalorizar o empreendimento depois, né, com uma loja abandonada embaixo. E assim vai. E até, inclusive, tem a restrição dos PGTs, são polos geradores de tráfego, em vias de largura menores do que 12. Tem que tomar cuidado com isso também. A rua é super, o local é excelente, mas a rua não tem 12. Vai ter dificuldade. Tem alguns mitos e verdades sobre o zoneamento. Não existe modificação na lei que não seja feito por outra lei. Os decretos, que tem um monte deles, resoluções, eles estão na hierarquia das leis, abaixo delas. Então, o decreto não tem força para mudar a lei. Aquele papo, eu sou super amigo, mas carne e unha com o vereador tal, ele vai mudar para mim porque ele vai quebrar isso. Não existe isso. Isso é mito, não existe isso. Os procedimentos, os ritos para aprovação de leis em São Paulo é um negócio extremamente complicado, demorado e polêmico. Então, infelizmente, o texto legal ele contraria um pouco
a velocidade, a cidade real, até a lei da oferta e da procura. Nós sabemos perfeitamente a demanda gigantesca que São Paulo tem. Porém, não consegue resolver, não consegue, é difícil viabilizar aqui. Então, vai para a periferia. Hoje, a periferia, ela, além de ter muita dificuldade da formalidade, né, ela está inviável, né? A pessoa não pode perder 4 horas no trânsito para ir chegar no trabalho, porque o trabalho continua aqui, no centro expandido, vamos chamar assim, de São Paulo, né? Então, essa é um caminho com aquele link. Vocês, por favor, isso merece um pouquinho de dedicação, tempo, mas não tem outro jeito. Não existe outra forma. O que o Nelson citou no começo, eu acho que é importante. Mesmo um curso não vai esgotar totalmente o tema, a matéria é muito extensa, ela é muito complexa, mas um curso de todos que eu já fiz, não só na Unicecov, incorporação imobiliária, formação, análise, formação de áreas e tudo. Até hoje eu tenho ex-alunos, vamos chamar assim, que me procuram e para consultar e inclusive para fazer parcerias e tudo, mas que com certeza acho que não se arrependeram, ok? Eu estou agora à vontade para vocês para a gente conversar e responder perguntas, ok? A bola está com vocês aí, Nelson. Obrigado. Eu que Ricardo. agradeço, Fred. Rapaz, não é que você cumpriu o horário mesmo? Eu estava achando que, olha, me enganei, eu até brinquei com você, hein? Muito Mas eu já ensaio, tenho, viu? eu sei que você se preocupou em respeitar os horários e tudo mais, e sei que o tema é grande. Como nós temos ainda uma folguinha para as perguntas e comentar, eu vou te pedir que nessas 4 zonas que você comentou, a ZEU, a ZC, a ZM e a ZEIS. A ZEIS é um pouco mais difícil, porque tem ZEIS 1, 2, 3, né? Se você pudesse comentar um pouquinho mais detalhada para ajudar o pessoal, por exemplo, no nosso meio, as grandes construtoras procuram muito imóvel em ZEU, né? E ZEU a gente sabe que tem a vantagem do coeficiente mais alto, 4 vezes, tal. Então, conta um pouquinho para a gente quais são essas características em termos de coeficiente, o entendimento um pouquinho da tal fachada ativa e do NR que a gente está vendo na cidade toda. A gente está vendo aí em todos os bairros próximos de avenida as grandes construtoras derrubando aí quarteirões inteiros e fazendo empreendimentos com unidades grandes e sempre um predinho lá de estúdio e tal. Por que tem esse predinho nesses projetos, Fred? Então, como eu citei anteriormente, o terreno de ZEU, vou falar em ZEU, mas são os eixos, né? O apelido. O que acontece? Ele tem um coeficiente de 4 vezes. Onde que está esse coeficiente? No que é chamado de área computável. Mas tem um benefício na legislação. Qual é o benefício? É que eu posso fazer uma fachada ativa, que nada mais é do que uma loja, né? Ou para qualquer coisa, uma fachada ativa, e um uso NR, que normalmente acaba sendo o escritório, salinhas, enfim. Esses 2 benefícios eles têm um limite. Então, nos corredores, nos eixos, a fachada ativa corresponde a 50% da área do lote. Então, se eu tenho um terreno de 3.000 metros quadrados, uma grande avenida, eu, teoricamente, a rigor, eu poderia fazer 1.500 metros quadrados de loja. E isso não entra nos 4 vezes. Então, é um benefício. Ok. E eu posso fazer o uso NR, que acaba sendo o predinho que você falou, de escritórios, em até 20% da área total. Então, isso também não computado. O pessoal tem feito também esse predinho de estúdio, né? Os apartamentos de 25 metros e tal. Então, por quê? Porque fazer um estúdio, desde que seja como flat, ou seja, eu tenho uma exploração comercial disso, ele entra como um uso não residencial. Entendeu? Então, aí eu tenho isso formalizado. Assim como, por exemplo, nas zonas de interesse social, para fazer as EIs, nunca, eu vou fazer lá um HIS, né, uma habitação de interesse social, mas depois eu vou alugar. Negativo. Você é obrigado a comercializar aquele imóvel. Você assume o compromisso
de comercializar aquele imóvel. Ok, não vendeu, fica para venda, mas eu não posso alugar, eu não posso ter essa exploração. A mesma coisa com relação a esse NR nos eixos. Então, nos eixos, os imóveis, os empreendimentos acabam ficando grandes, porque se eu somar os 4 vezes do computável, com mais a fachada ativa e com mais o NR, eu passo a ter uma área privativa de comercialização muito maior do que os 4. Então, isso interessa. Eu paguei uma outorga cara para os 4 vezes, mas sobre a fachada ativa e sobre o uso NR, eu não paguei outorga. E vai ser uma área que eu vou poder vender, alugar, eu vou comercializar. Isso também acontece em menor escala nas outras zonas. Na ZC, nas zonas de centralidade, também acontece, só que esses índices acabam diminuindo de benefício, vamos dizer assim, né? E nas EMs, que eu já não tenho o benefício do NR, eu tenho o benefício da fachada ativa, mas já não de 50% da área do lote, de 20% da área do lote. E assim vai. Eu vou regredindo, eu vou restringindo mais. Por isso que daqui a um tempo nós vamos ter um skyline da cidade bem linear ao longo dos grandes eixos, com empreendimentos altos. Não tem um gabarito nas zonas, nos eixos. Isso também é outra vantagem. Nas ECs e nas EMs eu tenho um gabarito que me limita. Então, não sei se eu te respondi claramente. Não, respondeu sim. Fala só um pouquinho da questão da quantidade de garagem e do gabarito, porque essas 3 zonas são as mais interessantes, que é a ZEU, ZC Sim. e ZM, né? Como é que entre elas funciona a questão de vaga de garagem e o gabarito? Então, ao contrário de antigamente, onde a legislação impunha um número mínimo de vagas, a legislação agora não impõe. Pelo contrário, ela limita até o máximo. Então, por exemplo, nos eixos, nas EUs, nos eixos, eu posso ter uma vaga por unidade. Tem um outro detalhe, nos eixos, para uso residencial, eu tenho uma cota mínima de terreno também. Então, se eu tenho um terreno de 3.000, eu vou dividir isso por 20 metros quadrados por unidade. Significa o quê? 3.000 dividido por 20 vai dar 150, não é isso? Sim. Eu tenho que fazer... Só que isso não é o máximo de número de unidades, é o mínimo. Então, eu vou ter que fazer 150 unidades ou mais. Só que, por outro lado, eu tenho um limite máximo de coeficiente. Então, se eu fizer essa conta, o que acaba dando? Acaba dando apartamento pequeno. Então, qual foi o drible que o mercado fez? Eu vou fazer um monte de apartamentozinhos bem menores para fazer outros maiores. Porque, de repente, eu tenho uma demanda, um produto para um determinado lugar. É para um apartamento de 3 dormitórios, para uma família, sei lá, 80, 90 metros quadrados, 100 metros quadrados que seja, com uma única vaga. Só que eu não consigo fazer esse apartamento porque eu tenho aquela cota mínima de número de unidades. Então, por outro lado, eu vou compensar isso com um monte de unidadezinhas pequenas, para compensar essas unidades maiores. É uma conta de chegada. E com uma vaga no máximo. Já nas outras zonas, a zona de centralidade e nas zonas mistas, eu não tenho esse máximo de vagas. Eu posso botar mais vagas. Ok? E o gabarito? E o gabarito, como eu disse, nas zonas de eixos eu não tenho limite. Nas zonas de centralidade eu tenho limite de 48 metros. Nas zonas mistas eu tenho esse limite de 28 metros. Traduzindo em andares, nas zonas mistas eu consigo fazer térreo mais 9 no máximo. Nas zonas de centralidade eu consigo fazer térreo mais 16 no máximo. Nas zonas de eixo eu não preciso. A altura do edifício vai ser definido pela conta de conciliação de coeficiente de aproveitamento, taxa de ocupação do terreno. É assim, com contas de chegar. Você puxa daqui, puxa dali. É meio que um quebra-cabeça. É quase um cubo mágico. Perfeito. Ricardo? Fred, a gente está aqui, a gente tem aqui bastantes corretores nos acompanhando. Eu queria aqui, tenho 2 perguntas. Queria que você comentasse, se o Nelson também, que mexe com isso, também quiser comentar um pouquinho. O corretor que quiser se especializar em formação de áreas,
Então, ele identifica áreas. A gente sabe hoje, em São Paulo, quase que invariavelmente, você tem que tem que comprar mais de um lote para conseguir formar um terreno. Sim, então, sim. Queria saber algumas dicas para o corretor que deseja se especializar, desde curso, você já mencionou alguns aí, como também algumas dicas de ordem prática. E segundo, já na mesma linha dessa pergunta, qual que é o kit inicial? O que é legal? O que é uma incorporadora? O que é um comprador de terreno? O que é uma construtora espera de um kit inicial, de um corretor profissional, quando ele forma uma área que ele apresente para a construtora, incorporadora ou interessado em comprar? Então, o que é esse kit inicial? É só o terreno e o preço? O que é conveniente que ele junte para que o incorporador consiga tomar uma decisão sábia e com informações relevantes? Começar pela sua primeira questão, realmente existe um curso já é um curso formatado, ele já aconteceu durante alguns semestres, é um curso rápido durante o semestre, que a Unicecov fornece para análise, formação e avaliação de áreas para incorporação, ok? Já houve já houve vários dessas versões, além do outro curso também de incorporação imobiliária e tal. Então, tenho certeza que a rede, Secov, enfim, podem, desde que tenha um número mínimo de interessados, né? Porque, evidentemente, tem aí um número mínimo para viabilizar um curso desse, é possível. Muito interessante isso que você me perguntou do kit. Eu diria que esse kit de fundamento... Eu não vou entrar nas questões de direito de propriedade, ok? Não vamos entrar nessa questão, porque aí é outra seara, né? Então, a primeira coisa que ele faria seria essa pesquisa que eu falei, do zoneamento. O uso é permitido, a zona é ok, eu vou ter esse gabarito, esse coeficiente, essa taxa de ocupação. Isso ele faz tranquilamente. Se ele quiser se aprimorar isso, dá para, através de mim ou de algum colega, enfim, algum arquiteto que faz projetos, consegue montar uma planilha em que ainda não estamos falando sem desenho, mas com estatísticas, com levantamento de estimativas, consegue chegar numa área de construção e numa área de venda. Já com tantas unidades, consegue chegar. Acompanha isso, uma outra planilha, aí estou aqui com o mestre aqui, Nelson, pode responder, uma planilha da viabilidade econômica financeira disso. Bom, se eu fizer isso, eu sei que ali a conta é de trás para frente, como a gente sabe, né? Eu vou ter essa unidade, consegue pegar o ticket para o mercado para essa unidade, vai ser tanto, etc., vendendo assim, 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 eu vou fazendo a conta de trás para frente, vou deduzindo os custos, comercialização, né? Campanha, os custos financeiros, advogado, jurídico, etc., etc., a obra, lucro, bom, chegou no final, quanto eu posso pagar nesse terreno? Então, o estudo de massa e a viabilidade econômico-financeira do empreendimento a partir desse estudo de massa. Exatamente. Eu queria completar, se o Fred me permitir, a palestra dele, claro. Mas eu sei que você não quis entrar em direito de propriedade, mas até respondendo para o Ricardo e para os colegas aqui, é muito importante, quando a gente começa um trabalho de levantar uma área, saber se a gente está falando com o proprietário de verdade, né? Porque eu posso estar batendo numa casa ali e estar falando com o inquilino ou com alguém que não é o proprietário. Então, esse kit, a meu ver, passa primeiro para tirar as matrículas dos imóveis adjacentes, para você saber, primeiro, quem é o dono, se você está falando com a pessoa certa ou não. A segunda coisa, na leitura dessas matrículas, isso não precisa ser advogado, você vê se as metragens, se os confrontantes estão corretos. Porque se você não conseguir juntar aqueles lotes, você não consegue formar uma área. Então, pelo menos as matrículas, as capas de PTUs, né? A parte cadastral, isso na internet, as certidões já saem, o jurídico de cada empresa faz. Então, uma base é isso, saber com quem está falando, tirar essas matrículas, fazer a leitura da matrícula e ver se, por exemplo, eu estou lendo a casa do meio, ela diz que do lado direito tem 30 de fundos,
Se eu pegar a casa da direita e ler a matrícula, do lado esquerdo dela tem que dizer também que tem 30 de fundo, porque senão não fecha a área, não dá para desenhar um polígono, ou um retângulo, ou um quadrado, o que for, para encerrar essa área. E tem situações que o encerramento de área não se dá de forma administrativa. E aí você vai perder tempo em processo judicial, tal. Isso não interessa para o incorporador, né? Essa questão também de ver de quem é a propriedade é importante, porque às vezes você está falando com um herdeiro que tem mais 10 herdeiros, porque a casa estava no nome do avô, e os inventários não foram feitos. Hoje você tem a facilidade de inventário administrativo, desde que todo mundo esteja com o cadastro em ordem, né? Mas se cair na justiça, vão 2, 3 anos para resolver. Então, percebe que para o corretor não perder tempo, é importante que, junto com o lado comercial, que o Fred estava dizendo, né, de quanto vale, quanto pode pagar por metro e tal, e normalmente as construtoras, cada uma tem a sua conta, porque cada uma tem o seu custo de obra, a sua forma de viabilizar e o produto também, elas normalmente falam, olha, me interessa um terreno aqui em Zeu, eu pago no máximo tanto metro quadrado, né? Então, se a gente consegue, pelo menos, verificar esses pontos básicos, montar um kit, como o Ricardo falou, tenha matrículas, IPTUs, a quadra fiscal que alguém perguntou agora aqui no chat, ela é uma camada dentro do GeoSampa. Quando você coloca o endereço do lado direito, você tem um monte de camadinhas desse mapa. Uma dessas camadas chama-se lote. Na hora que você clica, na tela, de acordo com o zoom que você tiver no mapa, aparecem os lotes daquele quarteirão. Aí você pode printar a tela, ou pode... né? Esse desenho da quadra, até o Frei estava me explicando um dia desse, ele não é aquele desenho legal que a prefeitura tem daquelas quadras anteriores, que são rabiscadas, que traz a anotação das últimas modificações. Mas porque a gente quer, no primeiro momento, ela ajuda muito a gente ver os lotes vizinhos, tamanho, tudo isso. Tem uma ferramentazinha do lado esquerdo do GeoSampa que te permite traçar medidas, uma linear, outra medida de área. Você pode marcar alguns lotes e ele te diz, olha, esses lotes somados aqui têm 1.000 metros quadrados, né? Então, a questão do GeoSampa é muito mais usar, entrar no site aí da prefeitura. Tem dia que isso se faz de maneira muito lenta, né? Isso tudo é online, isso tudo você entra ali e é online. O Gabriel está perguntando para demonstrar aqui online, mas, Gabriel, o problema é que o site GeoSampa tem hora que ele trava, tem hora que ele congela a tela. A gente tentou simular, até o Fred ia fazer essa apresentação online, e eu sugeri que ele capturasse umas telas de receio das travas, tá? Mas não é bicho de 7 cabeças, não. Todo mundo que está aqui pode entrar lá depois e fazer pesquisas, tal. No primeiro momento não vai achar as coisas, depois aos pouquinhos começa a localizar. E se tiver aí, de acordo com o volume de interessados, faz o que o Fred falou, monta um grupinho de 20 aí, o Fred monta lá na universidade um curso online, alguma coisa assim, e aí sim no detalhe, vai no detalhe. Então, é isso, não sei se o Fred quer complementar mais alguma coisa a esse respeito. Sim, eu gostaria, sim. Fazendo um pouquinho de propaganda do curso lá do Secovi, nesse curso existe esse kit que o Ricardo mencionou, ele não é pequeno, é um kit grande. Esse curso dá realmente um roteiro pormenorizado das etapas que têm que ser cumpridas, para que quando o corretor, por exemplo, for para uma construtora, para uma incorporadora, ele leve a coisa montada. Isso é sucesso. Se a conta fecha, isso é sucesso. Pode não dar certo por questões negociais, mas é o sucesso. O que eu costumo dizer é o seguinte: ele será bem recebido e com boa vontade por conta do incorporador. Você viu se está em área, tem patrimônio histórico envolvido? Isso é um pênalti. Não, tem, mas já está resolvido, ou então não tem. Tem contaminação? Isso é outro pênalti. Não, isso aqui já está equacionado, já está resolvido ou não. Esse terreno, o solo já foi remediado. É um processo longo na CETESB. Não é à toa que São Paulo tem hoje aí 360, sei lá, postos de abastecimento
ociosos, com terrenos ociosos, com processo de descontaminação, é um processo complicado, né? A questão do direito de propriedade, que o Nelson bem lembrou, é evidente. Então, nesse kit, nesse checklist que o curso dá, a compra efetivamente da propriedade, ela ocorre da metade para trás, da metade para o final desse kit, quando tudo isso é passado. Ou seja, quanto mais o corretor avançar nisso, melhor ou mais chance de sucesso ele vai ter. Nós estamos falando especificamente dos corretores que se dedicam à formação de áreas para incorporação. Nós não podemos esquecer que tem um mercado gigantesco de terceiros e mercado de outros imóveis. É o sujeito que quer fazer o seu cabeleireiro, né? O cara que quer montar uma loja de material de construção, o outro que quer montar uma escola. Quer dizer, tem uma série de outras atividades e que movimentam o mercado, né, dos corretores, que a gente não está se dedicando muito aqui nessa... Você está querendo dizer que é importante, até para quem trabalha com locações, e principalmente locações comerciais, conhecer os usos do solo para poder, no momento que vai alugar um imóvel, saber se ali é permitido determinado uso. É isso que você está mencionando, né? Claro, claro. Eu vou dar um exemplo para vocês de um amigão, cliente, amigo, que é um fissurado e grande jogador de sinuca. E ele tinha um imóvel muito, mas muito bem localizado e com 2 sócios, que são grandes jogadores de sinuca também. Um se chama Toquinho e o outro chama-se Paulinho da Viola. Eles já tinham comprado as mesas, porque ele queria fazer um snook bar de alto gabarito, de alta qualidade. Muito bem. Já tinham 2 carros para premiar um torneio Pro-Am, né? Que é profissionais com amadores. Um Chevrolet e um da Ford. Bom, o imóvel estava pronto. Vamos fazer o projeto. Ele ia reformar, transformar num bar de sinuca, enfim, com shows, etc. Óbvio, Toquinho, Paulinho da Viola, tudo isso integrado. Sabe o que aconteceu? Não podia fazer isso daí. Por quê? Porque naquela rede, naquela listagem de atividades e tal, sinuca estava enquadrado como jogo. E ali, naquele local, não era permitido o jogo. Por outro lado, era permitido fazer um bar, uma balada, até 100 pessoas, que normalmente vão muito mais, né? No mesmo lugar. É uma incoerência, né? É uma incoerência. Mas você vê, e o cara estava disposto, ia bancar com tudo montado para fazer isso daí. Acabou não sendo feito. Só para vocês terem uma ideia, era na Rebouçinhas. Era naquele trecho da Rebouças atrás do Shopping Eldorado. Lugar nobríssimo, nobríssimo. Então, esse é um exemplo. A gente está chegando aí no final, Fred, já estamos barrando nas 17. Tem uma pergunta aqui do Pedro Ricardo dizendo, obviamente, essa sua resposta é a resposta do milhão, porque ela é longa também. Mas ele perguntou aqui com relação a alterações dessa legislação do zoneamento. Parece que tem um projeto na Câmara, né, com alterações. Você poderia mencionar as principais alterações que estão ocorrendo lá? Ou que estão sendo solicitadas? Ok. Essa mudança que está sendo proposta no zoneamento não muda o zoneamento. Ele está sendo chamado de calibragem, inclusive tem uma liminar em cima, por isso que a coisa não está prosperando e tal. Vai mudar, quer dizer, tem a proposta de mudar o tiro único, a bala, a agulha, gabarito, principal nas zonas mistas, né? Outras, eu vou falar dos 2 principais, é gabarito e a outorga. A outorga, a sociedade, principalmente os movimentos aí mais estrilaram. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Não pode diminuir o valor da outorga. No fundo, a redução do valor da outorga é como se estivesse reduzindo o valor do terreno. Com isso, conseguiria-se, no final das contas, diminuir o valor da unidade. Ok? Mas não. Estrilaram. A questão do gabarito também, porque o pessoal fica imaginando que do lado da casa dele vai surgir uma torre de 50 andares.
que a gente sabe que isso é o que a opinião pública leiga divulga a quatro ventos aí, né? Então, os principais pontos não seriam mudança de zona. O que é ZER, antiga Z1, né? O que é ZER vai passar a ser zona mista, o que é a zona mista vai passar a ser ZEU. Não, não tem. E outra coisa que me perguntam sempre é do Pzinho, depois. ZUP. Esse P é que seria um projeto para que naquela ZEU, vamos falar da grande área do tamanho da TI, transformar aquilo em ZEU, o que aumentaria o gabarito, liberaria o gabarito, aumentaria o coeficiente para 4 vezes, etc, etc. Nenhum dessas zonas que tem P no fim foi aprovado. Não passou. Então, o que é ZEU, P é o que tiver embaixo, no mapa. Então, vai ser a mesma coisa que uma ZM, por exemplo. Não sei se eu respondi, para não alongar muito, os dois pontos são esses, é gabarito e outorga. E assim, um terceiro ponto seria a questão das vagas e da cota, nos eixos, somente nos eixos. A cota, em vez de 20, passar para 30. Então, naquele terreno que eu falei no começo, de 3 mil metros quadrados, em vez de você dividir por 20 para ter que fazer um empreendimento com, no mínimo, 150 unidades, você faria um empreendimento com, no mínimo, 100 unidades. E aí, cada unidade vai poder ser um pouquinho maior do que com a cota de 20. E a quantidade de vagas. Porque, para uma unidade maior, se um apartamento de 3 dormitórios ou até um pouco mais, no eixo, dependendo precisa ter mais que uma vaga. Mesmo que seja para o cara deixar o carro a semana inteira na garagem. Mas o cara quer. Vocês que são da área comercial sabem melhor do que eu o quanto, às vezes, a vaga é importante na comercialização, na venda do imóvel, né? Mesmo que o cara vá trabalhar durante a semana toda de bicicleta, a pé, de metrô, de moto, do que for, né? Fred, tem muito conteúdo essa brincadeira toda, né? Se a gente for levar aqui, fazer uma live dessa para esmiuçar, e aí cada região da cidade tem características, tem tipos de negócio que a gente pode atuar como corretor diferente, a gente vai fazer uma live todo dia para não cansar e poder trabalhar em cima disso, né? Mas, infelizmente, nosso tempo aqui é curto, a gente tenta seguir a 1 horinha que a gente tem, até porque essa ferramenta do Secov é usada por outras VPs também, então a gente compartilha e muitas vezes, na sequência, já vem uma outra live aí de outra VP. Eu quero que, antes de encerrar os agradecimentos, eu vi uma postagem da colega Adelaide. Esse é um ano de eleição no Cresce, pelo que eu estou vendo aqui. Aliás, é uma eleição a cada 3 anos, né? E a Adelaide fez uma postagem aqui que tem um grupo chamado Chapa Renovação, que está montando participantes para concorrer à chapa, provavelmente, do Viana, que toda a eleição ele se relança candidato. Então, aí quem tiver interesse de renovar, quem quiser participar, a Adelaide colocou aqui no grupo um chat do WhatsApp, um link que, bastando clicar, eu acredito que já caia no grupo. E com isso, obviamente, quem tiver interesse aí, que não tiver de acordo com a situação, quiser participar de uma chapa nova de renovação, está aí uma opção que a Adelaide está dando aqui para a gente. E tem o telefone dela também, para qualquer dúvida ligarem para ela. Quero agradecer a todos que participaram nos assistindo, como toda semana, agradecer os amigos que eu vi na lista aqui, não deu tempo de citar todos os nomes, mas em nome do meu irmãozinho Silvio Gonçalves, eu abraço a todos os amigos aí que estão nos assistindo. Agradeço demais ao Fred, eu sei que o tempo dele não é muito fácil, é uma correria no dia a dia, né? O Renato, que estava conosco, participando até agora há pouco, o companheiro Ricardo, a gente vai montar uma dupla, né? Não vai ser Paixão e Amado, porque senão a gente vai ganhar cartão vermelho. Ricardo, a gente vai montar uma dupla para fazer live sertaneja, que está dando mais dinheiro do que a imobiliária, não está? PP, Paris e Paixão. Já está fabricando cerveja caseira, então a gente já vai colocar lá na nossa live sertaneja a marca da cerveja dele, né? É isso aí.
e a gente se diverte. Pessoal, obrigado. Brincadeira à parte, é porque a gente sente muita vontade aqui em estar com vocês e deixo o meu abraço aí a todos. Ricardo, se você quiser fazer, e o Fred também, umas considerações finais, por favor, à vontade. Obrigado, pessoal. Só um abraço para todo mundo. Obrigado. Valeu, Fred. Valeu, Nelson. Um abraço para todo mundo. Ricardo e Nelson, obrigado aí pela oportunidade. Qualquer coisa, é só vocês entrarem em contato comigo. Estou à disposição aí para vocês, até se for o caso, detalhar, se houver realmente um número interessado, a gente detalhar mais o que seria o programa desse curso, que eu acho super interessante. Ok? Muito obrigado aí. Um abraço a todos aí. Abraço, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau.